Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 4. Capítulo 7. Os Descendentes dos Aventureiros. Quando o pacote de Leon chegou à academia de Oxford, Ange e Lívia estavam lá para recebê-lo. Eu estava me perguntando por que não tínhamos notícias dele há tanto tempo, disse Ange. Ele realmente nos enviou lembranças. Ela abriu a caixa felizmente e encontrou folhas de chá e outros produtos que jovens senhoras poderiam achar atraentes. Também havia cartas dobradas dentro da caixa. Lívia leu a carta endereçada a elas. Ange. Ela exclamou. Parece que o senhor Leon se meteu em apuros. E ele quer que entreguemos cartas ao rei e à rainha. O quê? Ange examinou a carta por si mesma. Havia algumas palavras de amor no topo, mas depois disso, Leon falava apenas dos problemas na República. Ele pediu a elas que entregassem algumas cartas a Rowling e Milene em seu nome, esperando que isso ajudasse a resolver a situação. Ange virou-se para Clary, pairando tristemente no meio do quarto. Vejo que ele não me mandou nada, resmungou o robô. Não posso acreditar. Depois de todo o trabalho árduo que eu fiz. Clary, você já sabia disso. Você estava encarregado de trocar cartas entre nós, não estava? Luxon ficou em silêncio. Então não sei o que está acontecendo. Suponho que tenha havido um problema. Ange pressionou a mão sobre os lábios. O que poderia ter acontecido? E por que ele enviaria várias cartas assim? Me preocupa que ele não tenha nos dado nenhum detalhe. Lívia retirou as cartas destinadas ao rei e à rainha, parecendo ansiosa. Deveríamos dar uma olhada nelas. Por mais que eu queira, Leon deve ter suas razões para preparar cartas separadas. Devemos entregá-las às suas majestades imediatamente. Clary girou em círculos. Estou cético. Conhecendo o mestre, duvido que haja um significado mais profundo. A carta para Rowling provavelmente é apenas um bilhete ofensivo, enquanto a carta para Milene provavelmente é uma declaração de amor. Ou pelo menos o melhor que ele consegue fazer. O rosto de Lívia ficou em branco. Ela olhou entre as cartas. Acho que isso seria um pouco inadequado. Ange riu. Ele já está noivo de nós. Você realmente acha que ele tem coragem de escrever uma carta de amor para Sua Majestade e nos fazer entregá-la? Se ele tivesse a audácia de fazer algo tão estúpido, eu quase o admiraria por isso. Ela podia estar rindo, mas não havia nada engraçado nessa situação. Sim, tenho certeza de que esse bom para nada não teria coragem de fazer isso, acrescentou Clary, percebendo a tensão. De qualquer forma, se algo está acontecendo, talvez devêssemos fazer algumas preparações. O que você quer dizer? Perguntou Lívia. Aposto que você está curiosa, não é? Respondeu Clary alegremente. Depois da construção do Einhorn, sobraram muitas peças sobressalentes. Luxon as guardou para manutenção, mas podemos usá-las para construir um segundo navio. Como será basicamente o Einhorn 2.0, acho que devemos chamá-lo de Licorne. Também coletamos alguns equipamentos interessantes que gostaria de experimentar. Certo. Lívia encerrou a conversa de forma constrangedora, incapaz de acompanhar o entusiasmo de Clary. Ela e Ange pegaram as duas cartas que Leon lhes havia confiado. Vamos entregá-las rapidamente, disse Ange. E esperar que nada de ruim aconteça com Leon enquanto isso. Meu pacote deve estar chegando ao reino agora. Enquanto isso, eu tirei uma longa pausa da escola. Eu não tinha interesse em aparecer para ser intimidado, e ninguém reclamou da minha falta de presença. Em vez disso, fui à propriedade de Marie para falar com Brad. Desculpe, ele disse. Eu entendo que causei muitos problemas para você. Seus ferimentos foram graves, eu disse. Mas parece que você está se recuperando rapidamente. Marie tem usado sua magia de cura em mim todas as noites. Me sinto um pouco culpado, mas é uma vantagem agradável. Franzi a testa.
Não estou interessado em ouvir sobre sua vida amorosa. Oh! Isso é lamentável. Se ele estava se gabando, obviamente sua condição não era muito séria, embora seus ferimentos ainda parecessem bem horríveis. Maria havia me dito que sua condição inicial havia sido bastante grave. Se ele estivesse em uma situação pior, ela não teria sido capaz de curá-lo com magia. Pierre e seus capangas realmente não haviam pegado leve. Não surpreendentemente, era disso que eu havia vindo discutir. Brad, os caras que te machucaram, eles eram fortes. Brad fez uma cara. Sinceramente, eles eram fracos. Eu até tinha a vantagem no combate corpo a corpo, e a magia deles era desajeitada. Amadora. Eu pensei que não poderia perder. Isso realmente dizia algo. Brad era terrível em combate próximo, ainda pior do que eu. Se esses caras eram mais fracos que Brad, isso me fazia questionar a força real da nobreza da República. Eles começaram a usar magia, então eu respondi da mesma forma. Mas em algum momento, meus feitiços pararam de funcionar. Pararam de funcionar. Você quer dizer que não conseguia lançá-los corretamente? Não, foi como se o feitiço parasse de responder. Simplesmente desaparecia. Eu não tinha problema em invocar mana, mas parecia que algo, em algum lugar, estava me bloqueando. E a magia de Pierre era incrivelmente poderosa. Ele conjurava essas raízes do chão e as manipulava à vontade. Apenas um mago muito habilidoso poderia realizar tal feito, mas eu não acredito que ele possua esse nível de poder. Foi tão estranho. Minha suposição era que Brad não sabia sobre as proteções que a árvore sagrada poderia proporcionar. Entendi. Bem, obrigado pelas informações. Eu me levantei e me virei para sair. Você deve se concentrar em se recuperar. Bartford, Brad me chamou. Você está tramando algo? O que te faz pensar isso? Você não aceita esse tipo de coisa de braços cruzados. Se você estiver planejando algo, então você deveria saber. Esses caras têm algo mais guardado, tenho certeza disso. Vou ter cuidado. Apenas se aprecie e melhore. Saí do quarto dele e encontrei Marie me esperando no corredor, segurando um caderno contra o peito. Marie estendeu o caderno em minha direção. Havia olheiras sob seus olhos. Ela claramente passou a noite inteira trabalhando nele. Eu anotei tudo que consigo me lembrar, ela disse rapidamente. Ela mantinha a cabeça baixa, recusando-se a encontrar meu olhar. Uma parte de mim queria repreendê-la por não ter se esforçado para fazer isso antes de chegarmos aqui, mas uma rápida olhada no caderno revelou algumas informações interessantes. Parece que você realmente se empenhou nisso. Eu me esforcei, ela disse animadamente. Ela não estava apenas inventando. Havia algumas informações úteis aqui, como um juramento à árvore sagrada permitindo que um portador de brasão extraísse ainda mais energia dela. Isso deve ser como Pierre havia derrotado Brad tão facilmente. Também havia coisas sobre os brasões em si. Os mais fortes eram concedidos ao guardião e à sacerdotisa, seguidos pelos dados às 6 grandes casas. Continuava descrevendo aqueles dados aos outros nobres e como o status de uma pessoa era ditado pelo seu brasão. Os nobres só eram nobres aqui por causa da bênção da árvore sagrada. Era fácil de entender. Estas são informações muito boas. Algumas delas serão bastante úteis para me vingar de Pierre. 1. O que você vai fazer, irmão mais velho? Marie perguntou, inquieta. Ela estava pisando em ovos. Parecia que minhas brincadeiras tinham ido um pouco longe demais. Eu sorri, esperando aliviar sua ansiedade. Isso deve ser bem óbvio. Vou me vingar de Pierre. E vou garantir que a República de Alzera prenda seu lugar. Eles não podem continuar agindo assim. Principalmente porque ainda não podíamos voltar para casa. Não enquanto ainda não tivéssemos lidado com o perigo de fim de mundo da sequência. Eu estava tentando tranquilizar Marie, mas em vez disso, ela começou a chorar e a tremer violentamente. Desculpe, 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 ela balbuciou. De onde isso está vindo?
Julius correu até nós, nos avistando. Mari. Você está bem? Eu fiz uma careta, instantaneamente enojado com ele. Aqui está ele, nosso príncipe idiota. Julius estendeu o braço na frente de Mari, tentando protegê-la de mim. Bartford, entendo que eu sou parcialmente responsável por essa confusão, mas por favor, pare de colocar tanto estresse em cima da Mari. Se você tem algo a dizer, diga para mim. Ah, sim. Comovente. Se eu fosse uma garota, provavelmente ele me teria conquistado de imediato. Não, de jeito nenhum. É mesmo? Eu perguntei. Então que tal eu te colocar para trabalhar? Oh, o quê? Gil que espiou pelo corredor. Vossa Alteza. Mari. Fico feliz em ver que vocês estão bem. Perfeito. Eu apontei o polegar para ele. O verde pôde nos acompanhar também. Perdão. Ouviu o barulho e Chris também colocou a cabeça para fora do corredor. Ele deve ter estado praticando novamente, pois estava sem camisa e coberto de suor. O que está acontecendo aqui? Eu o examinei, ponderando se ele ou Greg seriam a melhor escolha. No final das contas, Greg não estava aqui, então a decisão foi tomada por mim. Ok, Azul, você também vai com a gente. Mari, estou levando esses 3 comigo. Do que você está falando? Julius exclamou. Mari assentiu, sem se preocupar com minhas exigências. Tudo bem. O que você vai fazer? Os garotos ficaram boquiabertos. Mari. Eu os ignorei, enrolando o caderno e batendo em meu ombro. Vamos invadir o calabouço da República e colocar as mãos em algum tesouro. Os olhos de Mari se iluminaram. Tesouro. Julius e os outros também estavam animados. Eles eram patéticos, é verdade, mas ainda eram descendentes de aventureiros. A palavra tesouro era mais do que suficiente para acelerar o sangue deles. Não faço ideia do que está acontecendo, mas não posso ignorar essa conversa. Sua Alteza, devemos nos preparar para partir. Gil que mudou completamente de atitude. Ele estava tão animado quanto os outros. Até mesmo Chris estava agindo como uma criança em uma excursão. Eu trouxe uma espada exatamente para essa ocasião. Vou buscá-la imediatamente. Bartford, quando vamos partir? Eu queria compartilhar o entusiasmo deles. Resmunguei. Me dê algum tempo. Preciso ir preparar o terreno na academia e garantir um guia para nós. Mari inclinou a cabeça. Um guia. Isso mesmo. Lembra que há um professor que sabe muito sobre os calabouços aqui. Fazia um tempo desde que pisei na academia. Todos me encaravam, até mesmo os professores. Pelo menos até recobrarem o bom senso e desviarem o olhar. Isso apenas mostrava o quanto as 6 grandes casas exerciam influência sobre os outros. Caminhei pelo corredor central. Todos estavam tão ansiosos para evitar minha presença que se afastavam rapidamente. E, isso não é tão ruim, na verdade. Agora tenho que encontrar o professor Narcisse. Ele era o motivo da minha visita. Narcisse era o único membro do corpo docente que também era um interesse amoroso. Sua área era calabouços e ruínas, então suas aulas enfatizavam o trabalho de campo. O curso era uma disciplina eletiva especial, então Narcisse era mais um pesquisador do que um professor de verdade. Embora aspirasse ser arqueólogo, Narcisse era na verdade descendente de uma das grandes casas. Consequentemente, ele não tinha tanta liberdade quanto gostaria. No jogo original, ele ajudava o protagonista com suas habilidades. Então, por que ele não nos ajudaria também? Enquanto me dirigia para a sala de aula dele, esbarrei na senhorita Luiz. Leon. Ela exclamou. Eu acenei. Oi, faz tempo. Principalmente porque o Pierre meio que roubou meu navio. Tentei minimizar a gravidade da situação, mas seus olhos se estreitaram. Venha comigo. Ela me segurou pelo braço e me arrastou para uma sala vazia. Me conte exatamente o que aconteceu. Eu queria perguntar antes, mas nenhum de vocês apareceu na escola. Nem mesmo a Noelle quer ir.
Só posso supor que isso tenha algo a ver com ela. Tentei simplificar. Aquele desgraçado do Pierre enganou os outros para fazerem um juramento com a árvore sagrada e roubou meu navio. Quanto a Noelle, o Loic a encurralou com uma coleira e começou o seu discurso sobre querê-la apenas para si mesmo. Ela está na minha casa, para a própria proteção. Louis relaxou. Agora entendi. Vou falar com meu pai. Você pode deixar o Pierre e o Loic comigo. Realmente não esperava que a vilã tivesse um lado tão compassivo. Balancei a cabeça. Não é tão simples assim. Acabaremos parecendo tolos. Eu sou o herói de Wolfort, sabe? Brad, o cara que o Pierre feriu, é o antigo herdeiro de uma casa nobre. E o Pierre deixou marcas no pescoço de todos, incluindo o antigo príncipe herdeiro. Sinceramente, pensar naquela marca em forma de coleira no pescoço da Marie me deixava furioso. A expressão da senhorita Louis ficou tensa. Eu entendo, mas o Pierre é descendente de uma das 6 grandes casas. Você não pôde vencer contra ele. Tudo bem, admito, talvez eu tenha listado as razões pelas quais não poderia deixar isso passar, mas nenhuma delas era o meu verdadeiro motivo para ir atrás dele. Deixe-me colocar dessa forma, eu disse. Ele me desafiou para uma briga, e vou me vingar. Ele vai se arrepender de ter mexido comigo. Agora, você se importaria em ajudar? Por mais desesperançoso que fosse, valia a pena perguntar. Louis hesitou por um momento e, então, para minha surpresa. Tudo bem, mas gostaria que você evitasse fazer algo muito arriscado. Pode não parecer, mas sou bom em uma briga. Vou levar sua palavra. Agora, o que você me pediria? Gostaria que você me apresentasse a alguém. Além disso. Quando Louis ouviu meu segundo pedido, sua mandíbula caiu. A senhorita Louis me guiou até um prédio com salas de aula especializadas. Eventualmente, encontramos Narcisse Calcigrande relaxando em um sofá em uma das salas de preparação. O lugar inteiro estava enterrado em documentos, sem um caminho claro. Exasperada com o estado das coisas, a senhorita Louis bateu na porta aberta para acordá-lo. Você não poderia se levantar, professor Narcisse. Ele se levantou rapidamente com o barulho. Narcisse tinha cabelos cinza acinzentados que caíam soltos pelas costas, e seu rosto estava por fazer. Manchas cobriam sua camisa gasta, mas, por baixo das roupas desleixadas, ele era alto, até mesmo esbelto e tonificado. O cansaço marcava seu rosto, mas ele ainda parecia bastante bonito. Narcisse pegou seus óculos na mesa de centro e então voltou seu olhar para nós. Ah, se não é Louis. Raro te ver por aqui. Parecia que os dois se conheciam. Trouxe um convidado. Um convidado. Para mim? Um prazer conhecê-lo, disse eu. Eu sou Leon, um dos estudantes de intercâmbio. Na verdade, vim aqui na esperança de falar sobre calabouços. Antes que eu pudesse terminar minha frase, Narcisse pulou em pé e me abraçou. Eu estava esperando por você, aventureiro. O quê? Eu estava tão confuso. Enquanto ele me abraçava, o cheiro enjoativo de álcool inundou o meu nariz. A senhorita Louis foi gentil o suficiente para me ajudar a soltá-lo. Narcisse, o que significa isso? Ela desistiu de se referir a ele como professor, mas ele não parecia se importar. Oh, desculpe por isso. Eu estava esperando por este dia, desde que ouvi falar que haveria estudantes de intercâmbio este ano. Os estudantes em Wolfort também são aventureiros, não são? Se você decidir explorar um de nossos calabouços, tenho certeza de que você realizará grandes feitos. Nossa, ele certamente tinha paixão por seus hobbies. Você não está ocupado com mais nada agora, está? Perguntei. Bem, acho que não. Acabei de retornar de uma exploração de algumas ruínas. Eu imaginei que a academia me repreenderia se eu não voltasse para ensinar em breve. Você sabe que ninguém se matriculou em sua turma este ano, certo?
Sério? Bem, isso não é bom. Meu salário da escola é a única forma de financiar minhas empreitadas arqueológicas. Ele certamente é despreocupado. E parece não saber nada sobre a situação na escola. De qualquer forma, professor, eu disse. Você poderia ouvir o que tenho a dizer. Oh, só um momento. Vou preparar um pouco de chá. Acho que deixei meu jogo de chá aqui. Ele tropeçou em algo, e uma avalanche de documentos caiu sobre ele. Por favor, me salve. Olhei para a senhorita. Luísa. Tem certeza de que ele é de uma das 6 grandes casas? Isso mesmo. Narcisse, o excêntrico. A geração mais jovem pode zombar dele, mas ouço dizer que ele é um estudioso excepcional. Olhei para a pilha de papéis debaixo da qual ele estava enterrado. Não era difícil entender por que pensavam que esse cara era esquisito. Exasperados, nós dois começamos a desenterrá-lo. Depois de termos escavado o professor, expliquei a situação. Quando contei a ele sobre nosso conflito com Pierre, ele pareceu genuinamente arrependido. Não sei bem o que dizer. É terrível. Permita-me pedir desculpas em nome das grandes casas. Por que vocês não fizeram algo sobre Pierre antes? Pelo que ouvi dizer, ele tem sido um problema há um tempo. Narcisse franziu a testa. Nos chamar de 6 grandes casas dá a entender que somos um coletivo, mas na verdade, cada família é como a realeza em suas respectivas regiões. Isso pode parecer sem importância, mas se eu repreender o Pierre, a família dele interpretaria como interferência política externa. A República era basicamente como uma coleção de países unidos sob a árvore sagrada. Talvez esse tipo de problema fosse inevitável. De qualquer forma, nada disso tem a ver comigo. Vou lidar com Pierre, disse eu. Agora, e quanto ao favor que pede? Você quer dizer limpar o calabouço na região de Lespinasse? Ficaria encantado, mas é bastante perigoso. Quanto mais perto você chegar da árvore sagrada, mais difíceis os calabouços se tornam. E o calabouço em Lespinasse fica praticamente na base. Sem problemas. Ainda desejo que você evite fazer algo tão obviamente perigoso, interveio a senhorita. Luísa. Você parece bastante confiante, mas não é bom superestimar suas habilidades. Ah, se ao menos esta mulher fosse minha irmã mais velha em vez daquele idiota. Jenna e Finley não teriam se preocupado com minha segurança. Se acontecesse algo, elas apenas exigiriam que eu trouxesse algo de volta para elas. Lágrimas se acumularam em meus olhos. Oh, o que é de errado, Leon? Por que está chorando? Estou apenas emocionado. Não é comum uma garota dizer algo tão gentil. Eu agora tinha Angie e Lívia, mas meu primeiro ano na academia Oxford tinha sido miserável. Nada menos que tortura. Limpei as lágrimas com a manga. Então, professor Narcisse, você nos guiará. Ele cruzou os braços e pensou por um momento, depois assentiu. Tudo bem. Serei seu guia. No entanto, quero a remuneração que você prometeu. Estou ficando sem fundos para minha pesquisa, afinal de contas. Não se preocupe. Vou pagar tudo o que você tem direito. Os calabouços da República têm a reputação de estar cheios de tesouros. Estou ansioso por isso. Isso não era mentira, eu realmente estava animado. Esta seria uma boa oportunidade para colocar as mãos em pedras mágicas e outros recursos valiosos. Eu iria fazer o esquadrão de idiotas trabalhar até os ossos. Nesse caso, vamos partir imediatamente, perguntei. Perdão. Eu sorri e segurei o braço do professor, arrastando para fora da sala. A senhorita Lois nos observou perplexa. Quando eu voltar, espero que você me ajude, gritei para ela. Se sim, é claro. Um sorriso fraco se espalhou pelo meu rosto. Pierre, você vai se arrepender pelo dia em que cruzou o meu caminho. Vários casais estavam desfrutando do intervalo para o almoço no pátio da escola, incluindo Lélia e Mel. No entanto, era óbvio pela expressão no rosto de Lélia que sua mente estava em outro lugar. Onde Noelle poderia ter ido?
Sua irmã mais velha ainda não havia retornado para casa. Ela estava preocupada com ela, mas também estava irritada. Por que ela está hesitando? Ela deveria ficar com Loki e acabar com isso de uma vez por todas. Emily franziu a testa. Tenho ouvido coisas perturbadoras ultimamente. Eu sei que Loki tem sentimentos pela senhorita Noelle, mas espero que Pierre não faça nada cruel com ela. Sim. Minha irmã é realmente teimosa. Se ela simplesmente parasse de brincar e concordasse em sair com Loki, tudo isso seria resolvido. Lélia estava fazendo o possível para aproximá-los e, para isso, havia dado todo tipo de conselho a Loki. Você não acha que o comportamento de Loki tem sido um pouco estranho ultimamente? Perguntou Emil. A atmosfera ao redor dele é meio aterrorizante. Ele reconheceu o perigo que Loki representava, mas Lélia não aceitava isso. Sério? Acho que ele está apenas entrando em pânico porque as coisas não estão indo do jeito dele. Ele não é tão assustador, ele apenas é um pouco possessivo. Emily fez uma careta. Se ele é apenas um pouco possessivo, então suponho que não é da minha conta dizer algo, não é? Ele desviou o olhar de Lélia e percebeu Leon arrastando Narcisse pelo pátio. Isso é incomum. Os estudantes intercambistas não estão aqui há um tempo. Eu me pergunto para onde ele está levando o professor Narcisse. Os olhos de Lélia se arregalaram de surpresa enquanto ela observava Leon. Ela até deixou cair o pão que estava comendo, embora estivesse tão distraída com seus pensamentos que não percebeu. Ele está. Embarcamos em um pequeno dirigível e partimos em direção ao calabouço de Lespinacy. Quando chegamos lá, havia um sinal do lado de fora proibido a entrada, mas o ignoramos. Graças a Narcisse, já tínhamos permissão para nossa pequena empreitada. Tudo que tínhamos que fazer era mencionar que ele era membro das 6 grandes casas, e estávamos livres para entrar. Que tempo maravilhoso! Exclamou Julius. O dia perfeito para uma aventura. Sim, Vossa Alteza. Gilk concordou animadamente, verificando o rifle em suas costas. Narcisse ajustou as alças de sua mochila e olhou para o céu. Não, hoje está nublado. Julius sorriu. É uma questão de perspectiva, professor. Não. Acho que o clima não tem nada a ver com perspectiva. Esses caras estavam realmente se divertindo. Chris havia trazido várias espadas diferentes e estava tentando decidir qual levar para dentro. Talvez eu deva escolher esta. Mas esta também não é ruim. Ah, esquece. Vou levar as duas. Acho que esses caras estão confundindo essa exploração do calabouço com um piquenique. Porque eles simplesmente não se colocam no meu lugar, pelo menos uma vez. Você sabe, como o comandante-chefe de um bando de idiotas. Se vocês terminaram. Eu disse. Vamos seguir em frente. Eu tinha um terminal portátil comigo que se assemelhava a um smartphone. Usei-o para acessar o mapa da área. Estântica percorreu a tela. Interferência causada pela árvore sagrada, talvez. O professor Narcisse espiou por cima do meu ombro. Oh! O reino certamente emprega algumas ferramentas curiosas. Oh, isso! É um item perdido. Muito útil. Pensei em aproveitá-lo. Um item perdido. Isso é incrível. Adoraria dar uma olhada mais de perto, se não se importa. Se com olhar mais de perto você quer dizer desmontá-lo, então não. Prefiro mantê-lo inteiro. Coloquei uma bolsa pesada e uma espingarda sobre o ombro. Agora vamos entrar. Narcisse franziu a testa. Leon, você se importaria de me dizer por que trouxe explosivos? Inclinei a cabeça. Não é óbvio? Porque vamos precisar deles. Tenho conhecimento suficiente sobre pólvora, assegurou Gilk. Não precisa se preocupar. Vamos garantir que nenhum tesouro seja prejudicado. Esse não é o problema. Há ruínas neste calabouço. Você não pode simplesmente sair explodindo o lugar. Julius riu. Não se preocupe. Faremos o nosso melhor para não destruir nada. Afinal, danificar o tesouro prejudicaria seu valor.
Espero que você esteja se referindo ao seu valor histórico. Vocês rapazes entendem a importância dessas ruínas. Eu ri. Eu resolvo isso. Se os outros saírem do controle, vou intervir. Além disso, nosso objetivo não são as ruínas. Estamos procurando por algo mais. Esse algo mais era um item-chave que normalmente não teria efeito algum. Além de fazer avançar a história do jogo, era praticamente inútil. No entanto, isso não era mais um jogo. Isso significava que esse item seria extremamente útil. Narcisse franziu a testa. Algo mais, você diz? Ignorei seu olhar questionador e continuei a caminhar. Hora de nos concentrarmos nos negócios. Fiquem atentos, seus trapalhões. Julius, Gilk e Chris comemoraram com empolgação. Isso não inspira confiança, resmungou Narcisse, abaixando a cabeça.